o nosso IMOcast, uma iniciativa do IMO, onde a gente tem os 3 pilares que a gente sempre está trazendo aqui para as nossas conversas, que é empreendedorismo, inovação e liderança, sempre trazendo um pessoal amigo, um pessoal que tem destaque no mercado, seja com as suas iniciativas, as suas empresas. Ao meu lado está o Edson, que daqui a pouco vai se apresentar, e o Rafa, um grande amigo da Grace. O IMO a gente já está no episódio de número 14. Se vocês tiverem interesse, a gente tem uma sequência que não é sequencial os assuntos. Cada programa a gente traz um convidado em um tema, no Spotify e no YouTube. Eu sou o Miguel, sou empresário. Edson, por favor, se presente. Obrigado, Miguel. Vou estar aqui com vocês novamente, vou estar aqui com o Rafael. Eu sou Edson, eu sou consultor do IMO Brasil, já há 3 anos, e tenho uma carreira na área de recursos humanos de mais de 30 anos, ou de gestão de pessoas, como queira, né? Então é um prazer estar aqui novamente com vocês e a gente poder fazer mais esse trabalho, tem mais esse episódio. Rafa aqui da Grace, trabalho com café já há uns 15 anos, então empresário aí, empreendedor, inovando aí no setor, mudando alguns paradigmas aí que a gente tem de café. E é isso aí, agora tomar café é bom. É isso aí. Rafa, para a gente começar a aquecer, a gente queria saber quem que é o Rafael antes da Grace, um pouco da sua biografia, como você começou, antes até da paixão do café, depois entrando um pouco na paixão do café. Conta um pouquinho pra gente. Falar um pouco, cara, eu sou cristão, então eu tenho que falar isso, cara. Sou filho de Deus, primeiro ponto, assim, né, cara? Antes de mais nada. Então eu entrei nesse mundo aí espiritual, e que eu falo, não é nem religioso. Aí já tem um tempo e que mudou minha vida. E aí eu tenho até, isso daí tem me dado um pouco mais de foco dentro da área de empreendedorismo. Então hoje eu trabalhei já em área de alimentação durante um bom tempo, durante 15 anos atrás, 16 anos atrás, em garçom. Viajei, fui para a Austrália durante 2, 3 anos, trabalhei com parte de alimentação. Vim do setor, meu pai era sempre da parte de multinacional, e desde pequeno via meu pai trabalhar como comercial, e isso me inspirava muito. Ver meu pai trabalhar como comercial, e a gente desde pequeno, eu falo que eu sou empreendedor desde pequeno, porque eu trabalhava vendendo Big Mac, para você ter ideia. Lá atrás, não lembro se nas ações de Big Mac, meus 2 irmãos, meu pai deixava a gente no posto de conveniência, e aí a gente ia lá e vendia os Big Macs na ação para ganhar camiseta, ganhar o Big Mac do dia. E isso meu pai sempre nos ensinou, e ele falou, você tem que seguir o seu próprio caminho, tem que ter... Meu pai sempre foi de multinacional, e ele olhava e falava, você tem que ter sua própria empresa. E ele deu sempre essa visão da gente ser autônomo mesmo, né? Ter o controle do nosso próprio rumo para onde a gente vai. Então aí ele montou a empresa Grace Café, surgiu em 2006, 2007, isso muito tempo atrás já, operando máquina de café expresso. Então essas máquinas que tem aqui no IMOcast, a gente fazia esse serviço durante um bom tempo. Até que em 2014, aí a gente já pulou uma etapa muito grande, em 2014 a gente abriu o nosso negócio, né? Então o nosso negócio foi a cafeteria, trabalhando com café especial, não só máquina, porque a gente estava numa linha de commodity, né? Máquina é preço. Então, quando a gente colocava aqui na IMOcast, em outros lugares as máquinas, a pessoa não via a diferença. Ela olhava pra gente e falou, Rafa, a máquina, qual que é o preço seu? O preço é X. O concorrente seu tem um preço mais barato. 10 reais mais barato. Exatamente. Então era commodity, eu não gerava valor nenhum pro meu cliente. E aí em 2014, a gente olhando isso, o mercado em 2014 deu uma queda muito, muito alta, até porque a gente trabalha com máquina importada. Então em 2014, não 2004, 2014 foi a pré e pós-impeachment da Dilma, então o dólar foi lá pro céu, né? Então quando ele subiu o dólar, cara, as máquinas, a gente pararam de trazer importação de máquinas, as máquinas caíram, as empresas começaram a cortar o custo, e o primeiro custo que vai é o cafezinho nas empresas, então muita máquina voltando. Foi aí que a gente olhou e falou, a gente precisa mudar nosso negócio. E aí a gente teve, entender o mercado, como funcionava, e foi aí que a gente implementou hoje a Grace como ela é. Uma cafeteria, uma torrefação, um contato direto com o produtor. Continuamos com operação de máquina e assistência técnica. Então a gente meio que inovou no setor, não ficamos só na máquina, né? A primeira unidade é a da Jederiksen?
que você serve o café para o consumidor final? Sim, é da Diederix. Aí a gente abriu a Dabi, né, a segunda unidade. Foi um MVP que a gente está fazendo até para a gente entender modelo de negócio para a franquia. Então a gente já está com um projeto de escalabilidade aí do nosso negócio. E aquela unidade da Diederix, ela ficou como um polo mesmo para a galera entender o que é a nossa empresa, né? Porque lá você tem, é o que a gente falou, lá a gente tem a torrefação. Então, o cliente chega lá, ele já vê a própria industrialização do café. Sim. Então, isso é muito legal, porque chega café direto do produtor, então ele tá vendo os cafés chegando, cru, tá vendo sendo industrializado, o processo. Eu gosto de brincar muito que é o mesmo processo que aconteceu lá atrás com a cerveja, né? 10, 15 anos atrás, tá acontecendo com o café. Eu falo que é a década do café. Né? Então o café ele tá vindo numa exponencial muito grande. E é como a gente falou ali atrás, a pessoa que toma um café ou uma cerveja de qualidade, dificilmente ela vai voltar, ela só vai subindo a régua, né? Sim. Então nossa função é só mostrar o que o produtor e o que o nosso país ele pode produzir de qualidade, né? Não, eu sou cliente lá, eu vou bastante lá, até não é nem fazendo propaganda aqui, realmente o lugar é bonito, é aconchegante. O Júnior que está sempre ali cuidando do café na hora que ele tá torrando ali, que eu vejo, que é essa experiência, você tá ali pedindo um café, será que é aquele café que eu tô tomando? Então você olhando, é uma baita experiência, um lugar bem gostoso de passar bastante tempo ali apreciando o café, conversando, vale muito a pena ir lá. Edson. Pois é. E, Rafael, por que café? Café, meu pai trabalhou, como eu falei, numa multinacional. E uma das multinacionais na qual ele trabalhou foi a Saeco. A Saeco é a própria máquina de café, né? Sim. Então ele trabalhava na indústria de máquina de café durante 15, 16 anos. E aí a gente tinha 14 para 15 anos, eu, meu irmão menor, que ele assumiu, meu irmão mais novo. E foi com 14, 15 anos ele olhou e falou, pô, vou montar uma loja para vocês. Com esse intuito de nós sermos autônomos e sermos um pouco mais livres, não depender de CLT, foi onde ele montou essa loja pra gente. E a gente assumiu em 2006, 2007, ele montou, moleque ainda, a gente tava no colegial, falou, pô, vamos sair, eu trabalhava, pra você ter ideia, antes eu trabalhava como animador de festa infantil, aqui na Presidente Vargas no Imagination, cara, ninguém sabe isso. Eu trabalhava com 14, ganhava R$25 o dia, cara, e eu trabalhava, só animador a turma. E a galera não sabe. E aí depois eu fui trabalhar em outras áreas e aí eu entrei na empresa. Mas é legal falar que eu não estava situado na empresa, cara, porque assim, eu não era moleque, cara. Então eu olhava assim e falava para a empresa, pô, eu não tinha dinheiro. Pô, e para explicar para um menino de 14, 15 anos que a gente trabalhava da manhã até tarde, ia para a escola, voltava, trabalhava também, e aí você não tinha salário, porque o negócio estava rodando. E aí eu não quis assumir a empresa, falei, pô, não é meu negócio. Meu irmão menor assumiu, meu irmão mais novo assumiu e eu fui fazer outras coisas. Aí eu fui trabalhei no shopping e aí eu fui pro Outback. Foi onde eu tive a bagagem e a experiência de trabalhar com food service. Trabalhei, falo que o Outback é uma escola sensacional. Sensacional. E aí eu trabalhei durante 1 ano e meio no Outback. E aí eu falei, pô, eu quero ter uma experiência nova. Juntei uma grana do Outback e eu falei, pô, aí eu paguei meu intercâmbio e fui pra Austrália. E lá eu também continuei na área de food service porque eu gostei muito. Aí foi quando eu voltei, já tava com o intuito de voltar, falei, pô, tem uma empresa aqui no Brasil, vou ficar trabalhando lá fora que a Austrália é 24 horas de distância daqui. Eu falei, pô, se eu tiver um filho, se eu tiver uma família, e isso eu já tava com 20 anos, então eu falei, pô, se eu tiver alguma coisa do outro lado do mundo, então assim, eu falei, e a gente é muito ligado em família, eu falei, pô, não, vou voltar. Voltei em 2013, continuava na mesma operação de máquina. E eu não estava situado. Então eu falei, putz, não é meu negócio. Aí como que eu entrei no café especial? Foi um produtor, a gente estava trabalhando com operação de máquina, vendo locação de máquina. Chegou o produtor lá e falou, pô, Rafa, toma meu café aqui. Vende meu café? Eu falei, mano, mas qual o intuito? Eu vou vender seu café? Era André Mitsu Nakawa, a marca, eu lembro até hoje. Eu tenho o gosto do café até hoje. Sabe quando você impressiona, quando você toma a primeira coisa diferente? Sim. Ele falou, toma o meu café aqui, trabalha com ele. Eu falei, pô, não vou trabalhar com o seu café, André. Já trabalho com a marca aqui, por que eu vou vender seu café? Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu deixo 500 quilos consignados para você e você me paga depois que vendeu. Eu falei, opa, já me interessou, pô, eu não preciso comprar o produto, meu fluxo de caixa vai melhorar, não preciso comprar o produto que tá lá, trabalho com o que o cara tá me dando.
Foi assim que eu iniciei. Nisso ele falou, pô, então a gente vai tomar um café antes, você vai trabalhar com o meu café, você tem que saber o meu café. Foi aí que eu peguei e tomei o café dele. Quando eu tomei o café, porque pra mim café era tudo amargo, isso em 2012, 2013. Pra mim o café era tudo amargo. Então eu nem trabalhava com café de qualidade. Mas na hora que ele me trouxe, ele tinha ganhado um prêmio na França, em Nice. Tomei aquele café e falei, nossa, esse café tá doce. Muito doce. Eu não coloquei açúcar, não fiz nada, porque eu acompanhei exatamente o mesmo gesto que ele fez. Ele não pôs açúcar, eu também falei, pô, vou acompanhar, vou pôr açúcar agora, trabalho com café, vou pôr açúcar. Aí eu não coloquei açúcar e tomei. E aí foi que me impressionou o café. Falei, putz, aí minha cabeça fez assim, tá. Aí eu perguntei pra ele, você torra marca própria? Ele falou, faço marca própria. E eu não trabalhava com marca própria. Então a nossa marca, que era Graça Café, não era nem reconhecida. O pessoal chegava e falava, pô, eu ia na Saeco, vamos lá na loja da Saeco, porque nós representamos a Saeco. Então tava a Saeco lá e a Graça ficava sempre de pano de fundo. Entendi. E aí foi quando a gente olhou e falou, pô, a Graça tem que vir pra frente, e quem tem que ser o pano de fundo tem que ser a marca no qual a gente trabalha. A Graça tem que ser a marca principal. E foi quando a gente tomando o café, pô, a gente pode ter a marca própria. E aí eu comecei a estudar o mercado, comecei a fazer curso, me aprimorar, fui entender do mercado de cafés especiais, fiquei na fazenda internado durante um bom tempo para entender do produto, da matéria-prima. E aí foi quando em 2014 deu essa crise, eu lembro que a gente tinha 100 mil na conta. 100 mil, isso da época tinha um bom dinheiro, mas a gente falou, pô, vai sustentar durante um ano. Com o mercado do jeito que estava, a gente fez a previsão de que isso duraria um ano. Então a gente tem que inovar, temos que sair do mercado. E aí a gente fez um estudo de mercado e vimos que o café especial tinha uma entrada muito grande. Além da entrada muito grande do café especial, ele ainda não era explorado, principalmente no interior. Então se tinha qualidade, mas você encontrava em metrópole, São Paulo, sim, Belo Horizonte. E aí foi quando a gente falou, pô, vamos trazer para o interior. Ninguém tem, a gente levando essa bandeira, assim como a Colorado fez lá atrás, e com a cerveja. E aí a gente vai falar, pô, eu levantei a qualidade do café aqui. E aí foi quando a gente começou e montamos a empresa do jeito que ela é hoje. Muito bom. E era nesse início você e seu irmão? Era eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Você se especializou na produção, no entendimento do café? Isso. O seu irmão ficou na parte comercial? Meu irmão ficou na parte comercial, na parte que ele continua ainda, que é a operação de máquina, locação, venda, assistência técnica. E eu fui me especializar na área do café. Então hoje eu coordeno toda a parte de gestão de qualidade do café, não só do café, das cafeterias e também do marketing meu. Hoje eu estou muito focado em conteúdo, em marketing. Porque eu acredito que as vendas hoje um pouco mudou. Antigamente o público vinha até você e aí você tinha que vender dentro da sua loja, era assim. Hoje não, hoje você precisa ter, hoje a venda está no celular. Se você não criar uma audiência e não gerar conteúdo para o seu público, você não vai vender. Então foi quando a gente percebeu e falou, pô, agora eu tenho que investir em marketing. E aí agora eu já estou investindo muito em marketing. Legal, muito legal essa história. E assim, desse aspecto do empreendedorismo ainda, assim, apesar do negócio não ser um negócio ainda de muito tempo, mas você já tem uma experiência acumulada nessa área de empreender. Qual você acha que recado ou que lição você teria hoje já com relação ao empreendedorismo para quem nos ouve e para aqueles que pretendem empreender e fazer alguma coisa? Porque empreender para mim é botar uma ação no mundo, é muito legal. Isso. Assim, é mudar a realidade que tem no nosso entorno, entendeu? E não só com a finalidade de ganhar dinheiro, mas também, porque o dinheiro é importantíssimo. Sim. Mas como é que é isso? Que tipo de lição você aprendeu? Você fala assim, poxa, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de... Eu falo pra galera não ter medo. Sempre quando eu falo, sai assim, vai no medo mesmo, porque você sair, ter controle, ter um pouco mais de controle, até porque a gente não tem controle do futuro, mas do caminho que você vai seguir. E empreender é isso, você não sabe para onde você vai, mas você sabe o que você vai fazer. Então o primeiro passo é não ter medo e saber o que vai fazer, entendeu? A gente fala que planejamento é necessário e a gente fez planejamento, mas não é tudo. Se você planeja e fica só na teoria e não coloca isso em prática, então a gente tem que sair da linha de comodismo que a gente tem. A CLT nos traz isso, né? Então eu fui CLT, eu de carteira assinada, então pô, todo mês tinha meu salarinho bonitinho lá, todo mês eu tinha um 13º, e aí você não coloca o seu na reta. Quando eu falo não coloca o seu na reta, você não tem que colocar um financiamento. Sim.
não tem que pôr dinheiro. Então eu falo, pô, você vai ter um negócio, você acredita no seu negócio e acha que aquele negócio vai mudar a realidade não só sua e de outras pessoas, que é interessante, porque resultado, como você falou, o dinheiro é fruto do que você plantou. Eu falo que o dinheiro é que nem café. Então a gente planta a sementinha e depois de 3, 4, 5 anos eu vou colher aquele fruto. O café é assim. E o empreendedorismo também é assim. A gente tem que plantar a sementinha para que lá na frente a gente possa colher o resultado, não ter medo. Então eu vou contar uma história aqui para você ter ideia. Quando a gente empreendeu e eu saí da linha de máquina e fui para operação mesmo, eu gosto de ir para operação, gosto de pôr a mão na massa para entender todo o processo. Isso é um outro ponto do empreendedor. Então hoje, qualquer problema que tem dentro da empresa, eu já sei por onde eu vou. Então eu iniciei na linha mesmo, na operação, e depois para sair é um pouco difícil, mas eu iniciei na operação e eu falo que quando você inicia na operação, você tem pelo menos a visão de todo o seu processo. E lá atrás eu ganhava menos do que minha funcionária, para você ter ideia. Então empreender é isso, é você dar a cara, é você não ter medo, saber que pode ser que mês que vem você não vai ter dinheiro, mas você vai ter que correr atrás daquilo que você acredita. Empreender é isso, para mim empreender é isso. Muito bom. É verdade. E hoje como que tá lá na empresa? Você continua com o seu irmão? O seu pai tá ativo? Sua mãe? Minha mãe e meu pai, eles continuam ativos, mas menos, né? Então, hoje a gente já controla um pouco mais a empresa. Então, hoje a gente já dá o rumo para a empresa. Ele fica mais de background ali, meu pai e minha mãe, mas é mais eu e meu irmão mesmo que a gente dá o caminho, dá o trajeto que a gente vai e cada um na sua área, né? A gente soube dividir bem. Eu falo que empresa familiar é difícil. Todo mundo acha que é fácil, mas é difícil. Então, trabalhar com o pai, com o irmão, com a esposa, e a maior parte são empresas familiares que começam, né? E depois também crescem e tudo mais, aí viram grandes empresas, mas empresa familiar é difícil. Eu acho que tem que estruturar e tem que dividir o que cada um vai fazer. Porque se não tiver uma divisão muito clara do que cada um vai fazer dentro de um processo da empresa, isso dificulta, inclusive, o trabalho e a gestão. No começo era bem difícil. Até que um ponto a gente falou, cara, tá insustentável. Então, vamos fazer o seguinte, você cuida dessa área, Léo, eu cuido dessa área, Edson, você cuida dessa área, André, você cuida dessa área. Cada um na sua. Se você tiver que alguma coisa modificar na minha área, ou eu tiver que modificar na sua área alguma coisa, eu vou dar opinião. Então, porque você é o responsável, você é o coordenador, você é o gerente você é o diretor da sua área. Então, se você não cuidar, não se intrometer na minha área, a gente vai ter dificuldade. E a gente fala que aí o próprio funcionário ele não entende para onde ele vai, porque cada um tem uma opinião diferente. Então, aí a gente soube dividir bem a empresa e falar, pô, cada um na sua área. Esse ponto é muito legal, porque a gente tem um episódio no nosso IMOcast com o Hermanos, ele fala bastante sobre essa gestão familiar, ele é um especialista, ele é um dos consultores do IMO e fala muito sobre isso. E legal vocês terem tido essa clareza de divisão no início, porque acho que essa é uma dos principais pontos, né, desses acordos que vocês vão fazer, né? E esse acordo, ele foi entre vocês buscaram apoio de alguma empresa, uma consultoria fora? Como que ela surgiu? Surgiu no caos, cara, no caos, na necessidade, porque quando a gente entendeu o que precisava ser feito, isso já estava um caos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu cuido da operação, cuido da parte de cafeteria. Então, eu chegava, ajeitava a cafeteria, criava processo, de repente, no outro dia, mudou o processo. Aí eu chegava para os colaboradores e falava assim, mas por que mudou? Não, o seu irmão pediu para mudar. Como assim? E aí, conforme foi passando, aquilo ali começou a prejudicar processualmente, não só processualmente, como também a identidade da marca, como cada um se posiciona lá dentro. E isso o cliente percebe, porque o colaborador, ele passa para o cliente. Então, aí eu falei, pô, tá dando problema, porque cada hora vem um e modifica esse processo. Então, foi quando a gente sentou. Isso é legal porque, assim, falar que trabalho em família é difícil, mas eu gosto porque quem trabalha em família ali, cara, a gente convive o tempo inteiro. Então, lá a gente se xinga, a gente briga, mas fechou a porta, a gente tá tomando uma cerveja, tá tomando um café, comendo uma pizza junto. Então, é dentro do processo. A gente soube separar o pessoal do profissional. Então, sentamos, reunimos e falou, pô, não dá para mais para fazer isso. Se você tiver que fazer alguma coisa,
vem para minha área, eu sou sou o diretor dessa área, você vai falar comigo. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou chegar na sua área, não vou falar para os colaboradores que estão na sua área lá, vou falar para você, ó, aconteceu isso. Que tal a gente fazer isso? Então aí eu dou a sugestão e aí a gente prova, né? Aí número não mente, né? Porque aí a gente começa a olhar número e fala, pô, não vai mentir, deu diferença no resultado. Chegou a cutucar um pouco a relação de vocês como família fora da empresa? No começo sim, no caos sim, cara. No caos eu falo, é tudo a mil maravilha, não. No caos, cara, no caos é uma coisa que atrapalha. Então assim, mas a gente soube lidar, atrapalhou, mas a gente soube dar a diferença de pessoal para profissional. Então, o que a gente tá falando aqui é profissional. O que a gente fala, o que a gente saiu da porta para cá, a gente tá no pessoal. Então a gente soube separar. Mas é óbvio que a gente leva uma mágoa, leva alguma coisa dentro de lá para cá e traz também. Mas a gente soube lidar bem, tanto que hoje o Miguel vai lá, se ele sabe que, pô, a área minha é ali. Aí o Miguel fala, pô, preciso de máquina, cara. Eu já sei separar. O Léo tá ali na parte de operação de máquinas. Então a gente já sabe separar o que cada um vai fazer. E o mais legal é que essa questão de união é bem bacana, que eles são conhecidos como os irmãos Ferraz, né? E aí, pelo menos era o que o tio tinha falado pra mim. E aí, onde eu vou num restaurante, tá lá os irmãos Ferraz todos juntos, almoçando, jantando. A união de vocês que eu sempre vejo. É isso. Que até eu conversei com seu pai sobre esses dias. Falei, Ferraz, Ferraz é eles. Eu sou Souza. Eu sou Souza. Pô, eu achava que era todos ali, vindo com o Ferraz dele. Ele falou, não, Miguel, eu não sou o Ferraz. É isso aí. Somos conhecidos por Ferraz, meu. Eu aprendi com ele. É isso aí. Rafael, você sabe que é muito interessante que vocês, por um caminho intuitivo, me parece intuitivo, ou talvez possa ter tido algum autoestudo, intuitivo, coisa assim, né? Mas vocês pegaram a máxima da governança, que é exatamente aqui, separar a família da propriedade e da gestão do negócio, entendeu? Essas coisas são muito importantes. Quando a gente consegue fazer isso, os negócios, a gente trabalha com isso, a gente normalmente convive com situações muito parecidas. E como é difícil criar essas distinções, porque a partir do momento que você cria a distinção, você está criando um futuro diferente, né? Você está criando um futuro para o negócio se perpetuar. Isso. E esse que é o grande sucesso, né? Agora, baseado nisso, você falou que foi intuitivo assim, mas de onde foi uma inspiração? Como é que ou foi baseado em outras experiências que vocês tiveram? Como é que vocês conseguiram fazer essa divisão assim? Assim, isso daí, o desafio ele aparece pra gente superar, né? Então, problema a gente tem que arrumar a solução para esse tipo de problema. Então, quando o problema veio, que foi através desse caos que cada um queria ir, não é um caos. Quando eu falo que era um caos, não é um caos ruim, porque os 4 estavam com o intuito de crescimento, então a vontade de acertar, mas estava tentando acertar do modo errado. E quando veio o caos, aí veio a procura de uma solução para aquilo. E aí veio os estudos, aí é onde a gente começa a trabalhar com os estudos, entender, na época fazendo o curso, entendendo. O Sebrae nos ajudou muito. Então o Sebrae a gente começou a fazer cursos no Sebrae, mentorias, consultorias, e aí nos especializamos nessa área para que aí sim a gente pudesse implementar processo dentro da nossa empresa. E aí foi o que deu certo hoje, é o que está dando certo, né? E cada um na sua área. Isso é bem legal, a gente tem passado por isso, né, nos nossos grupos de restaurante, onde a gente está deixando cada vez mais claro o propósito, porque em algum momento isso pode mudar, né? Então, eu acho que o alinhamento de vocês, onde a Graça está, onde ela quer chegar, está alinhado todos nesse pensamento? Está. Quem é o Rafa nessa história? Quem é o Léo, seu pai, sua mãe? Que momento que vocês estão hoje vivendo, né? Porque de repente no momento que hoje eu acredito dos seus pais é diferente daquele início, né? Eles não estão no dia a dia, de repente já está querendo tirar um pouco mais o pé, e tirar o pé em alguma função vai ser necessário ou repor, enfim. Exatamente. E aí tem que ter muito essas conversas, esses alinhamentos, porque no final o que importa é onde nós estamos, onde a gente quer chegar. Eu sou competente para isso, eu preciso buscar competência. Você está no mesmo alinhamento que eu, então isso é bem bacana. Independente da família, né, do grupo familiar, porque na empresa às vezes a gente não vai ter tanto essa possibilidade de diálogos, né? Às vezes você está inserido, mas para a família ou para o nosso grupo, por exemplo, que somos amigos, é muito importante ter essa clareza, onde a gente vai ajustando, que vai mudando, né? Muda. O nosso grupo que eu falo que você conhece,
já está indo para quase 20 anos, então é necessário sempre estar ali revisitando se o alinhamento está certo, porque a cobrança vai vir, tem as métricas, tem as entregas, né? Tem as suas funções, então acredito que isso também... E até porque o caminho não é sempre reto, né? A gente vai ter que fazer algumas curvas, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tem subida e descida, a gente vai ter que fazer ajuste. A vida é assim. A empresa, eu falo que é uma estrutura viva. Como nós somos, a empresa é uma estrutura viva onde ela se locomove da maneira que o gestor se locomove também. Mas aí chega até um ponto, quando ele tem um crescimento, a empresa está tendo um crescimento, que depois ela já tem vida própria. Por quê? Porque ela já tá com um processo inserido, já está, como o Miguel falou, com um propósito, missão alinhada, onde a empresa agora ela tem que fazer. O que você vai ter que fazer? Gerir essa empresa. Ah, eu sou capaz de fazer isso? Porque a gente não é capaz de fazer 100% das coisas. Então eu vou trazer pessoas para crescer. Então, eu preciso da minha área de marketing. Eu sou capaz de fazer minha área de marketing sozinho? Não. Vou trazer pessoas capazes para dentro da estrutura de marketing, onde eles são mais capazes do que eu, porque eles são especialistas nessa área, e aí a gente vai contratar para crescer, diferentemente do que a gente faz. Vamos crescer e contratar. Não, porque aí você cresce desordenado. Então, a empresa tem uma estrutura que depois ela toma um rumo que você simplesmente tem que fazer a gestão dela. Sim. Assumiu o volante, né? Sim. Hoje, quantos colaboradores você tem na Graça? Hoje nós devemos estar com 24, 25 pessoas já. E a ideia é subir mais, porque eu quero ter franquia. Então a gente já está com uma ideia de ter... A ideia é escalar para esse modelo. A ideia é escalar para esse modelo. Agora a gente está investindo muito no e-commerce, porque a gente acredita demais, como eu falei para vocês, na internet. A internet ela traz audiência, ela traz venda. Então a gente gera conteúdo através dali. Então o meio mais rápido da gente atingir hoje o consumidor é a internet. A gente está o tempo inteiro no celular. Eu, Miguel, você no celular. A gente dificilmente hoje pega um carro, para no lugar e fala, pô, que lugar legal. Antigamente era assim, né? Deixa eu conhecer aqui. Hoje não. Você conhece antes. E antes desses desafios da internet, que eu acho que é um desafio até pelo seu tipo de produto, vamos dar uma quebrada no protocolo que eu tô vendo, ó. Trouxe café pra nós, né? Deixa eu pegar esse café aqui, ó, que aí já é um patrocinador, Edson. Já é um jeito aqui da gente, ó, puxar mais um patrocínio. Hoje vai estar cheio de patrocinador aqui, você vai ver. O cara já puxou o cafezinho, aí, ó. O cara faz o marketing, o cara não brinca, ó. E outra, a gente tem que trazer café bom. Vocês ficam tomando café ruim aí? Não, chega de café ruim. E aí eu trouxe aqui, a gente faz essa experiência lá na Graça, tá? Diferença do café tradicional pro especial. Então você tomou o tradicional já e você também toma o nosso que você pegou. Então aqui a gente tem 3 tipos, mas esse daqui é um especial. Obrigado. E esse daqui é um tradicional. Então, a diferença de cor de um para outro. As pessoas acham que a cor tem a ver com o corpo do café, mas na verdade a quantidade de pó, mas na verdade é a torra do café. A torra do café. Então a qualidade do café diz muito do que a gente trabalha, né? Que a gente quer implementar qualidade, mas não só isso. Porque quando a gente implementou e a gente teve a visão de trabalhar com isso, a gente sustenta toda uma cadeia. Sim. Porque eu compro direto do produtor. O produtor, ele vende mais caro para mim esse produto. Então a roda gira, eu vou vender mais caro para você, o consumidor, pela qualidade, tenho mais margem. Então a gente sustenta toda uma cadeia. A gente tem o direct trade, o fair trade direto do produtor. Sim. Diferentemente do que a indústria faz. Nada contra o café da indústria, café tradicional. As pessoas falam assim, a gente só tem que apresentar produto, até porque a indústria ela gera empregos. Claro. Mas qualidades são diferentes. A pessoa tem que entender o que é café de qualidade e o que não é. Aí a opção dela tomar o baixa qualidade ou alta qualidade vem dela. Exatamente. Esse aqui é o Rafa. Esse é o Rafa. Agora eu vou servir o... Aqui ele tem um café dele chamado Rafa mesmo, que é um blend que ele faz bem gostoso. E esse é o tradicional para você. Assim, a gente, assim como eu também tomo café somente sem açúcar, eu estava te falando antes, né? A gente fica mais exigente naturalmente quando você toma um café de alta qualidade, sabe? Porque
É outro sabor, é outra bebida, é outra, sabe, é outro prazer sensorial, assim, é diferente. E aí a gente fala de empreendedorismo, porque a gente tá falando aqui, e a gente olha aqui, eu não vendo café. Então, assim, a gente tem que entender que produto que a gente vende. O café é um produto, mas eu não vendo ele. Eu vendo o momento, porque o café, ele é íntimo. O café a gente toma com a nossa família, o café a gente toma com os nossos pais, o café a gente toma com as nossas esposas, o café a gente fecha negócio, então a gente leva o nosso cliente para fechar um negócio dentro. A gente não compartilha o momento do café, ou a gente vai até nós mesmo, sozinho, trabalhar num ambiente de cafeteria. Então a gente não divide com quem a gente não quer. Então, lá os colaboradores, a gente tem um treinamento, toda pessoa que entra, a gente chega e fala, pô, o que a gente vende? O pessoal chega e fala, pô, a gente vende café. Eu falei, cara, a gente não vende café, a gente vende momento. A experiência eu falo que é parte do processo já, porque hoje a empresa que não tem experiência, que não gera experiência, ela não vende. Toda empresa hoje, ela precisa implementar dentro do processo uma experiência para o consumidor. Então, ela precisa entender a jornada do consumo e a jornada da venda, que são diferentes. Então, a jornada do consumidor e gerar experiência para ele, seja através da internet, então um acesso rápido, a internet, o site bem montado, a logística, a entrega bem feita, o produto diferenciado, ou seja, através da loja física. Então, a experiência, ela faz parte do processo. A gente vende mesmo momento, que a pessoa vai ter lá tomando café, que aí sim é o produto principal. Eu falo que o café é o assunto do boteco. É o assunto que a gente senta com os amigos e fala. Esse é o produto que a gente tem lá. Isso é bom. Que nem todos conseguem fazer essa mudança de chave. Por exemplo, minha esposa Lu, ela toma o café dela, que é o tradicional. Eu levo sempre que eu gosto de moer na hora, eu gosto de fazer na V60, que é um processo que para mim é o que extrai mais sabor do que eu gosto, e ela está acostumada com esse. Eu até vejo alguns vídeos que você comenta, né, explicando que tem. Eu já tentei explicar, como a gente estava falando antes, né, 25, 30% que está ali não é café, de repente até mais. Mas ela acostumou com esse gosto forte e muitas vezes adoça. E aí quando eu levo o pessoal lá na Graça, principalmente na Dabi, que eu tô sempre lá, eu vejo o pessoal, vê o adoçante, vê o açúcar, eu falo, tenta tomar antes para você ver. Aí ele, nossa, é doce, né? Esse é o outro tipo de café. E aí muitas vezes ninguém, na maioria, não adoça. Mas aí vai do entendimento do seu cliente. Então, para você entender, você está num ponto legal que o público hoje, 95% da população, 92 a 95% da população brasileira consome café tradicional. Isso já é de costume, como foi lá atrás com as cervejas tradicionais. Sim. O mercado de café está crescendo, mas ele cresce 5, 10, 15 do café especial por ano. Enquanto da indústria ela cresce 1, 2, porque ela já está estabilizada, ela já atingiu o maior número de pessoas possível. Como que eu vou quebrar esse paradigma da pessoa entender o que é o consumo? Eu não vou colocar o produto na frente dela e tentar jogar, que nem a minha abordagem no começo era muito essa, não, tentar explicar, eu falei, não, eu tenho que entender como o meu consumidor consome o meu tipo de produto, o que ele faz. Então eu levava para dentro de casa o café e deixava minha esposa também tomava café igual a sua, eu tomava café tradicional, e aí eu deixava o café lá e eu levava e falava, pô, esse café tá ralo. Eu falei, não é ralo, o café é diferente. Eu tentava explicar e dava uma briga lá dentro de casa, mas dava briga. Pô, ela falou, pô, você não sabe fazer café. E eu falei, pô, eu tenho tantos anos de experiência, como eu não sei fazer café? Ela falou, pô, isso daqui é café bom. Eu falei, tá bom, vou parar de discutir. Aí eu falei, pô, ela é meu cliente, ela é meu consumidor. Sim. Aí eu fui com uma outra visão, falei, pô, ela é meu cliente. Se eu não consigo convencer ela, que é minha cliente, como que eu vou que é minha esposa, como eu vou convencer um novo cliente que vai entrar lá? E aí eu peguei o café, dei o café de entrada, entendi que eu não poderia tomar uns cafés de extrema qualidade. Então eu criei uma linha de um produto que continua sendo café especial, mas é a linha que é uma Pilsen. É uma lager, é o de entrada. Então a gente fala que eu tinha que entender essa jornada do consumidor. Porque a pessoa sair de uma cerveja tradicional e você apresentar uma IPA Porter Stout, ele vai voltar para a tradicional. Mas se você pegar a tradicional e colocar uma Pilsen, uma lager para ele, ele vai tomar, ou uma puro malte, uma Heineken. Ele vai tomar e vai falar, cara, eu não tomo mais. Então eu entendi, falei, pô, eu preciso criar uma linha de um produto
Por isso que a esteira de produto é importante dentro de uma empresa, não só um produto único. Por mais que você trabalhe com café, você tenha uma esteira de produto. Peguei uma linha tradicional, que é aquele do pacote de 1 quilo, que você vê lá, o branco. Hoje eu tenho um maior volume, eu trabalho com 2,5 toneladas, naquela cafeteira 2,5 toneladas de café mês. E eu peguei esse produto, dei pra ela, falei, faz. Não, mas como que eu vou fazer? Já levei moído, porque ela não tinha moedor. Falei, faz do seu jeito. Deixei ela fazer do jeito que... posso ferver água? Pode. Posso fazer no pano? Pode. Posso colocar açúcar? Pode. Ai, mas Rafa, como pode colocar açúcar? Você fala que não pode. Eu falei, não, se você quiser sentir, tudo bem, você toma 100. Mas como ele é um cliente entrante, eu não vou criar Não tem que criar barreira para consumo. Senão ele vai, tem muito mimimi. Eu vou continuar com o meu. Posso fazer tudo? Pode. E aí ele começou automaticamente, quando se coloca, aconteceu o que o Miguel falou. Tomava, nossa, esse café é doce, coloquei muito açúcar, tá ficando doce, tá ruim. Ela automaticamente começou a tirar. E durante um mês eu sentei na mesa com ela e tomava todos os dias o café da manhã, porque eu saí mais cedo. Todos os dias eu tomava o café da manhã com ela para entender o que ela fazia. E aí a gente sentava e falei, só não põe açúcar porque ela colocava açúcar já na jarra direto. E eu fazia ela não pôr açúcar, eu tomava com ela para ela pôr na xícara dela. E aí ela automaticamente começou a entender, começou a pôr. Aí um dia eu tirei esse café que é de entrada e falei, não vou levar mais, deixa eu ver. Aí ela pegou e falou, vou comprar o café tradicional, você não tá trazendo, comprou. Deu tiro e queda. Tomou, não voltou. Ela tomou o café e falou, eu não consigo mais tomar. Você traz o café de volta? Aí eu entendi, falei, eu acho que eu tenho que... A abordagem para o meu cliente tem que ser essa. Eu não tenho que criar barreiras, por mais que é um café de qualidade, tem todo jeito de se fazer, processo. Eu vou deixar que o consumidor, através do próprio conhecimento do produto que ele vai estar fazendo, ele cria a própria jornada dele de consumo daquele café. Então, se ele vai pôr açúcar, que ele põe açúcar, mas que ele perceba que ele pôs muito açúcar. E depois ele vai diminuindo. Se ele vai colocar no no coador de pano, faça, mas daqui a pouco ele vai perceber que vai ficar melhor no Rario V60, que é o que o Miguel falou, que traz mais as notas sensoriais. Daqui a pouco ele vai na cafeteira e fala, aquele método é diferente, deixa eu tomar, ficou melhor esse café. Aí ele começa a virar o quê? A gente começa a dar propriedade para ele, a gente gera senso de comunidade para aquele cara. Então ele faz parte de algo. Nós, seres humanos, a gente tem necessidade de fazer parte de algo. Sim. Qualquer coisa. A Nespresso, na linha do café, fez muito bem isso. Sim. A Nespresso colocou o George Clooney, colocou pessoas bonitas dentro das lojas das Nespresso, afinado. Você entra ali, ele joga um jogo lúdico com você, cor, lindas lojas, os trabalhadores lá impecáveis. Aí você chega, o que ele fez? É um estilo de vida. Todo mundo queria sair com a sacolinha Nespresso na mão e chegasse na sua casa, ele abria aquilo lá, escolhe Etiópia, Quênia, parecia uma escolha de vinho. Então é um estilo de vida. Então ele a Nespresso demais. A Nespresso em termos de qualidade de café, porque ela trabalha com produto de qualidade. É que a cápsula ela fica muito parecida. Depois quando você começa a entender, ele se aproxima muito você não consegue ter diferenças de sensoriais por conta do processo, mas a Nespresso ela ajudou muito o mercado, porque ela começou a trazer cafés, por exemplo, com notas de laranja. Os produtores, porque eles pagam mais para ele. A Ilha também fez muito bem isso, mas a Nespresso, ela subiu o nível, subiu a régua hoje. De penetração também é muito maior. Então foi basicamente assim que eu entendi essa consumo nosso e comecei a entrar na casa dos brasileiros, explicando, falando de pouco a pouco, introduzindo o produto. E aí as pessoas começaram a tomar e falaram, cara, é o que você falou, adoro o seu café, Rafa, eu vou lá pegar o seu café. E aí você começa a virar o quê? Referência dentro do seu ponto. E aí a gente começa o crescimento. Aí eu comecei a entender que eu precisava sair da operação. Eu ficava muito na operação. Então a dor do pequeno empreendedor e do médio empreendedor que está na operação é o crescimento, porque você tem que sair da operação. E faz parte você estar na operação, na gestão e depois na parte estratégica. Então eu estava na operação, falei, eu preciso sair daqui.
Porque eu preciso ter uma visão um pouco maior do que a gente vai, para onde a gente vai. Porque para mim, senão eu vou ficar só servindo café. Ficar fazendo café e minha discussão vai ser se o café é bom ou se o café é ruim. E isso não vai mudar o rumo da empresa se eu quero crescer ela. Então eu saí da operação, treinei, criei processos dentro da operação, por isso que é legal. E eu tenho conhecimento de tudo. E aí eu fui para a área de gestão, para eu olhar com outros olhos o meu negócio, para onde a gente vai e como a gente vai fazer. Mas nesse aspecto, eu queria te fazer para você poder dar esse salto para o estratégico, né? Naturalmente, você teve que ter uma preocupação, além de se capacitar, você também capacitar as pessoas e torná-los líderes, sim, entendeu? E a questão da liderança é um aspecto muito importante da vida do empreendedor também. Sim. Fala um pouco dessa sua experiência de fazer com que as pessoas se tornem líderes de si mesmos e possam te dar esse espaço para você voar mais alto. Eu acho que vem do gestor, não é nem das pessoas, porque tem pessoas que não têm perfil para liderança. Tá. Então, quem tem que identificar essa liderança é o próprio gestor. Tá. Então, sou eu que tem que identificar dentro do grupo ali quem tem o perfil de melhor liderança. A gente sabe, você entra no colégio aí, na escola, você sabia quem se destacava e quem não. Tinha gente muito inteligente, mas que era muito tímido, então era aquela pessoa que não comunicava, não sabia falar, não tinha aquele processo de... Porque a liderança, eu falo que ela não só é conhecimento, porque você precisa aplicar conhecimento, mas ela é autoconhecimento de si mesmo, você entender o que você está fazendo e aplicar aquilo lá através do conhecimento, se autoconhecendo, aplicar aquilo. Mas eu falo que também é carisma. Liderança é carisma, cara. Tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que vai, você olha ali e fala, pô, esse cara tem um brilho diferente, esse cara fala diferente. Isso é liderança. Então o gestor, ele tem que olhar e falar, pô, quem que é o perfil de pessoa que eu quero? E quando a gente sai da operação e aí a gente vai para a gestão, a gente tem que ter esse olhar. E se não tem dentro da equipe, por mais que você treine, pode ser que não, você tem que procurar fora do mercado, que é onde a gente entra na linha de crescimento. A gente tem que olhar para o mercado, contratar para aí sim a gente poder crescer. Mas somos nós gestores que tem que ter esse olhar de... Senão você perde o funcionário, o colaborador. Exatamente. Porque a gente tem muito esse olhar, né? Você perde o seu melhor vendedor e não tem um gestor para fazer esse trabalho de liderança. Né? Nós trabalhamos nessa linha também, mas a gente entende que a nossa metodologia de trabalho, ela propicia que as pessoas, paulatinamente, elas vão assumindo, dentro do seu próprio trabalho, elas vão assumindo posições de protagonismo na sua atividade e que as torna líder do seu próprio trabalho. É claro que, assim, numa cadeia de comando e controle, não são todos que vão trilhar esse processo, mas a pessoa pode ter uma atitude de liderança no sentido dela entender quais são as melhores estratégias para fazer aquele trabalho dela. Então, eu acho que você tem razão quando você fala que, até porque nem todo mundo tem as mesmas características, isso é absolutamente normal. O que a gente advoga e o que a gente gosta muito de trabalhar é exatamente essa questão de que, assim, todo mundo é líder de uma maneira geral. Entendeu? Você tem um papel na sua vida que você vai liderar alguma coisa, mesmo não sendo responsável por uma grande decisão, etc. Entendeu? Que é o que a gente chama da liderança horizontal. Sim. Ou seja, o comando e controle é uma habilidade, é o vertical. Não tem jeito, que é o que a gente está falando. Assim, a gente foi preparado para isso nas nossas formações escolar, na nossa formação como pessoa. Agora, como que a gente pode, através da liderança horizontal, estimular que as pessoas assumam posições de liderança do seu próprio trabalho, ali no seu pequena célula, no seu núcleo de trabalho? Aí vem do papel do gestor, do próprio líder da equipe. Entender e gerar processo. Então a gente, dentro da equipe, por exemplo, a gente vai entender que é o processo vertical de liderança para crescimento, a gente vai ter os cabeças, que a gente chama. Exatamente. Então, pô, esse cara, ele se destaca mais. Esse cara, ele é mais proativo, ele sai, ele vende, ele se comunica melhor, ele não fica atrás do balcão. Sim. Então, esse cara, ele vai ter que assumir um papel de gerente. Então, ele vai assumindo. Esse daqui, ele não tem um perfil para isso, mas ele tem um perfil de liderança de operação. Então, é um cara organizacional, um cara que controla estoque, um cara que sabe fazer processo dentro do trabalho, criar processo. Então, pô, esse cara, eu vou deixar ele aqui. Ele, querendo ou não, ele vai ser o líder daquela área.
Então, é o que a gente está falando. Aí é liderança horizontal, que é a liderança que dentro dos processos, dentro dos cargos que a empresa tem, você saber lidar e fazer, pô, esse cara é o melhor para essa área, e esse é o melhor para essa área. Mas quando a gente fala em crescimento e pensando em escala, a gente precisa olhar verticalmente. A gente precisa olhar aquele gestor que vai estar ali e vai fazer com que você saia da operação para que você, como gestor, saia da gestão e vai para a parte estratégica, vira um estrategista, onde você vai olhar sua empresa com um olhar totalmente diferente, vai olhar, vai falar, pô, e você vai criando e modulando líderes dentro da sua empresa, que eles vão liderando como, e essas pessoas vai repassar para que outras pessoas dentro da sua área, é o que eu falo lá dentro da equipe. Então, é difícil numa pequena e média empresa, porque quando a pessoa entra, ela não tem uma visão de crescimento dentro da empresa, porque ela entra e vai falar, pô, eu vou crescer para onde? O dono está aqui na operação, ele vai estar aqui. Mas mal sabe ele que todas as empresas começaram pequena algum dia. Lógico. Então, o crescimento, e aí vem da habilidade do próprio colaborador, que é aí que eu falo que é o conhecimento e autoconhecimento, de gerar oportunidade para aquele negócio. Então, ele vê e vai falar, pô, Rafa está trabalhando muito na operação. Deixa eu comandar essa operação para que ele saia um pouco. Isso precisa ser feito. As pessoas precisam ter esse senso e esse conhecimento de que é possível o crescimento. A gente lá atrás era eu, minha mãe, meu pai. Hoje eu tenho 25 funcionários. Então, cada um está na sua área. Hoje a gente tem um coordenador de operação de parte de máquina. Hoje a gente tem um coordenador na área das cafeterias. Hoje a gente tem um gerente. Então, foi formando automaticamente, conforme você vai crescendo, foi formando cargos. Mas vale da visão do colaborador de crescimento. E também nosso. Lógico, de ter um ambiente que propicie isso, que dê oportunidade. Não, e mostrar que a gente quer crescer. Sim. Porque se você fala assim, eu quero ficar com um restaurante na sua equipe. Fala, pô, eu quero só ficar com um restaurante aqui. Pô, o cara vai olhar e vai falar, pô, esse cara tem a visão pequena, porque a visão dele é de um restaurante. Então, se ele tá comandando aqui, eu não tenho para onde crescer. Mas se ele vai falar, pô, não, nossa visão agora é de escalar, isso aqui eu preciso de 10 restaurantes. Pô, opa, eu posso ser o quê? O gerente daqui, posso ser o supervisor, posso ser o gerente de treinamento dessa equipe dos restaurantes em geral. Aí ele tem uma visão. Então, vale nós passarmos essa visão e essa missão do que a nossa empresa é. Mas sim, o colaborador ele precisa o tempo inteiro estar lá. Se ele quer sair da CLT, não tem jeito. A gente sabe, a gente precisa ter conhecimento, estudar, não ter medo, aplicar o que a gente conheceu. Basicamente é assim. Muito legal. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, compartilhando a história da Graça. Eu acompanho uma parte dela, não tanto quanto agora, com essa possibilidade da gente conversar. Eu lembro quando eu estava lá na Graça, você falou, não, já trabalhei como garçom no Outback. Eu falei, poxa, acho que vai ser uma conversa legal para entender todo esse processo. Eu tenho muitos amigos que passaram, muitos não, uns 3, 4, e realmente fala dessa escola do Outback, realmente que fez a diferença. Agradecer seu tempo por compartilhar essa história com nós. Eu acompanho você também nas redes sociais, que você tem seus objetivos. Edson, se você quiser deixar uma última palavra antes da gente encerrar com o Rafa, poxa, sensacional. Também queria agradecer demais, Rafael, a sua vinda aqui hoje, compartilhar conosco e com o pessoal que nos assiste a sua experiência super vencedora e dizer que é desse tipo de iniciativa, desse tipo de ação que eu acho que o mundo cada vez mais precisa e as nossas sociedades, não só a nossa sociedade local, mas a nacional, estadual e mundial, precisa para que a gente saia do lugar que a gente está e vá para um lugar melhor. Porque você falou, toda empresa começa pequena, de fato, mas hoje 70% a 80% da economia mundial é tocada por pequenas familiares e empresas desse tamanho, entendeu? Ou com essa linha biográfica, sabe? E não só empresa aqui, a gente fala até na linha de agronegócio. Sim, eu trabalho, por exemplo, com café, 80% da produção de café vem de pequenas famílias. Então, as pequenas famílias, elas estão no comando hoje e é o que comanda hoje no nosso mercado ali. Sim. Então, a gente tem que ter essa visão para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, entendeu? Quando a gente foi pequeno, é pequeno ainda, porque a gente fala que nosso sonho é muito alto, porque a gente é pequeno, mas a gente já tem uma visão de grande, cara. A gente tem que ter, já que a gente vai sonhar, vamos sonhar grande. O preço é o mesmo, né, cara? A gente vai ter que sonhar de alguma maneira, vamos sonhar grande para onde a gente vai, porque aí pelo menos você traça um caminho e vai para ali. Aí você também cria pessoas para isso. É isso aí. A gente gostaria de escutar de você uma mensagem para o nosso público, o que você
poderia contribuir para quem está nos ouvindo, principalmente com esses pilares de empreender. Mensagem que você acha que faria sentido? Eu acho que primeiro a pessoa precisa ter antes de empreender, a gente falou de medo aqui, acho que ela precisa ter um propósito bem alinhado. Ela com um propósito bem alinhado, isso vem com o tempo, vem com o conhecimento. Ela com um propósito alinhado, ela faz o que quiser, cara. Ela tem que ter um propósito de vida pessoal, propósito profissional, para onde ela vai. Se ela tiver tudo alinhado com isso, cara, e não ter medo de fazer, não ter medo de aplicar, porque medo a gente paralisa a gente, medo é bom, porque a gente vai tentar arrumar uma solução, fala, pô, deu um problema aqui, medo traz uma certa angústia, mas não aquele medo de paralisar a gente. Então eu falo pra galera, pô, tem propósito aí na sua vida, coloca um propósito, coloca uma meta e continua aí, pô, resiliência no trabalho aí, que uma hora vai dar. É o que a gente tá fazendo aqui. Tem uma meta, ó. Meta é 20 mil seguidores. Eu tenho uma meta aqui, eu coloquei uma meta pra você sortear uma máquina. Então eu tô postando todo dia, contratei um marketing, 20 mil seguidores. Deixa a sua rede então, pessoal. Deixa. Ó, é Rafa com PH, Ferraz S. Rafa Ferraz S. Segue lá, conteúdo de café é muito legal. Bom demais, muito bom. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Agora tem café, tem que tomar esse café. Vocês querem café, pô?